Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos ao nosso culto de domingo à noite, 3 de maio de 2020. Irmão, nós estamos vivendo algo inusitado e que se alguém contasse para nós no final do ano passado, há cerca de 5 meses atrás, que o que está acontecendo iria acontecer, nós daríamos risada dela. Como assim? Isolamento social, distanciamento horizontal, como confinar as pessoas em casa? Isso é impossível acontecer. Mas aí, eis que vem o coronavírus, o Covid-19, e nós agora nos encontramos obrigados a ficar em casa a maior parte do tempo. Mesmo que trabalhemos em casa, no home office, o nome já diz, né? Trabalho dentro de casa. A verdade é que nós estamos tendo mais tempo em meio à família do que quando nós trabalhamos normalmente nas nossas vidas diárias. E eu gostaria então de compartilhar nesse mês de maio, que é o mês da família, algo a respeito sobre o isolamento social e a aproximação familiar e a aproximação de Deus. Mas eu gostaria de convidar você, antes de mais nada, a orar comigo. Senhor, nós queremos te louvar por esta noite, pela oportunidade que o Senhor nos concede de nos reunir, e rogamos que nesse mês de maio, quando nós meditamos a respeito da família, possamos ter entendimento e compreender quais são os propósitos que o Senhor tem para nos ensinar em meio à situação que estamos vivendo. Abençoe, ó Pai, cada família da igreja. Abençoe os maridos, as esposas, os filhos. Que nós possamos ser testemunha de que o casamento, debaixo do temor do Senhor, é uma bênção na vida, nas nossas vidas. Pedimos ao Pai os favores, em nome de Jesus. Amém. Então, irmão, diante de tudo isso que nós estamos vivendo, eu estava fazendo uma conta rápida em casa e pensando que os membros de uma família, elas estão se vendo obrigadas a passar a maior parte do tempo juntos. Na rotina normal, antes dessa pandemia, vamos imaginar que essa família, o marido, a esposa, acordam às 6h30 para ir trabalhar, tomam um café, saem para o trabalho e quando são mais ou menos 18h30, 19 horas, voltam para casa. Seus filhos vão para a escola, voltam. Então, quando for mais ou menos umas 19 horas, 19h30, todos estão reunidos. E vamos imaginar que essa família, quando dá mais ou menos 21 horas, elas vão dormir. Elas têm, em média, de convívio diário, 5 horas por dia. O que está acontecendo em nossos dias hoje é que nós acordamos e ficamos em casa o dia inteiro. Nós estamos passando cerca de 16 horas em convívio familiar. 16 horas em permanente contato físico, visual, auditivo. Nós estamos tendo tempo para conversar, de ver e falar com os nossos familiares. E eu creio que nós estamos aprendendo o que é família, ou reaprendendo o que é família. O isolamento horizontal trouxe uma aproximação familiar. E como o mês de maio nós vamos tratar o mês da família, o título central das mensagens é isolamento social, aproximação familiar e de Deus. E nessa primeira mensagem eu gostaria de destacar Adão e Eva, um casal isolado de Deus. Então, independente de estarmos apenas reunidos por meio do vídeo, a diferença da reunião do mês do lar deste ano para os demais é que após o culto nós não vamos ter o chá com torradas e patês no final, lá no salão social. Se você quiser preparar um chá e umas torradas para depois da mensagem tomar com a família, fique à vontade. Esperamos que no próximo ano estejamos todos reunidos como igreja para desfrutarmos do mês de maio em família e termos um momento social como fazemos todos os anos. Mas, diante da necessidade, Deus nos providenciou, por meio da tecnologia,
os vídeos para que possamos desfrutar da palavra de Deus e meditar a respeito dela nesses dias de pandemia. Pensando no casal, o primeiro casal da Bíblia, Adão e Eva, tendo como tema da família, o tema do mês da família deste ano, a família, isolamento e reaproximação, ou isolamento social e aproximação familiar e aproximação de Deus, eu gostaria de estudar os efeitos perigosos do isolamento familiar, dos cônjuges, dos filhos e de Deus. E a bênção que é a reaproximação. Quais são as consequências de nos isolarmos dos nossos familiares? Quando um marido começa a se isolar da esposa, quer por trabalho, quer pelas preocupações do dia, quando um filho começa a se isolar dos pais, quais são as consequências que isso traz para a sua vida familiar e para a sua vida espiritual? Então, no nosso primeiro estudo, nós vamos tratar do trágico pecado de Adão e Eva. O isolamento espiritual que trouxe o seu pecado e, como consequência, o isolamento do relacionamento entre eles e Deus. Aqui em Gênesis 3, nós lemos a história toda. Nós não vamos entrar no ato pecaminoso em si, mas na consequência que ele trouxe para o primeiro casal da Bíblia. Então, Gênesis 3, versículos 7 a 10, Gênesis 3, 7, a palavra de Deus diz assim: abriram-se seus olhos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, homem e sua mulher, por entre árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então, após obedecer à voz do diabo, o casal percebeu a sua nudez e com isso providenciaram com algumas folhas de figueira, vestimentas. Quando ouviram a voz do Senhor, se sentiram envergonhados e se esconderam. E o próprio Adão testemunha isso: ouvi a tua voz, por estar nu, tive medo e me escondi. A primeira consequência do pecado foi o sentimento de vergonha e medo. Os olhos foram abertos e a triste realidade do pecado foi revelada. E não é diferente entre nós em nossos dias. Quando somos seduzidos pelo pecado, enxergamos apenas aquilo que é bom, aquilo que parece que é agradável. O pecado começa a nos oferecer as suas vantagens. Nós vemos apenas aquilo que parece ser bom, e como o próprio Adão diz aqui, no versículo 6, vendo a mulher que a árvore era boa para comer e agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao marido e ele comeu. Eva, quando olhou para aquele fruto, olhou apenas as coisas boas, esqueceu completamente da ordem de Deus, que disse que não deveria comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas a sedução do diabo a levou a ver apenas as coisas boas. Minha mãe dizia, quando a gente era mais garoto, que o diabo ele não vem até nós com chifre, tridente e fogo nos olhos. Pelo contrário, ele vai nos apresentar-se como de salto alto e vestido. E é assim mesmo, ele nos mostra apenas aquilo que é bom, que é agradável, aquilo que nos seduz. Ele apresenta apenas aquilo que tem uma aparência boa. Ele não mostra o que é ruim. Até o momento em que você consome, que você cede ao pecado, então aí você começa a perceber, e é nesse momento que se revela a verdadeira face do pecado. É nesse momento que passamos a enxergar a realidade, nos trazendo culpa,
vergonha, medo. Foi assim com os nossos primeiros pais, é assim que acontece conosco também. A voz de Deus, onde está, demonstra duas verdades. Primeiro, que o homem estava perdido e Deus veio ao seu encontro para buscá-lo. A história segue pelos versículos seguintes. As folhas de figueira, uma clara tentativa do homem buscar consertar os seus erros, os seus equívocos, pelas próprias mãos, não dão certo. As folhas com o tempo secam e é novamente necessário fazer outras vestimentas. O homem precisa constantemente estar buscando uma maneira de esconder o seu pecado. Mas a providência de Deus em derramar o sangue de um cordeiro inocente e fazer vestimenta que duraria muito mais tempo, nos mostra, nos aponta para um futuro, quando o sangue do Cordeiro Pascal, Jesus Cristo, seria derramado para nos redimir de todo o pecado. Após todo esse acontecimento, nós lemos o versículo 23 e 24 aqui de Gênesis, capítulo 3, que o Senhor Deus, por isso, por causa do pecado, lançou-os fora do jardim, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins no oriente do jardim do Éden, e o refugio de duas espadas que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. A consequência do pecado de Adão e Eva trouxe não apenas a quebra da comunhão espiritual com Deus, mas também da comunhão diária com Deus. Não houve apenas morte espiritual, mas houve um isolamento, um afastamento. A comunhão que Deus tinha com o homem todos os dias foi quebrada por causa do pecado. E Adão e Eva agora passaram a ser um casal isolado da presença de Deus. O pecado traz isolamento da presença de Deus. Muitos casamentos hoje vislumbram as delícias deste mundo, são seduzidos pelas ofertas que esse mundo oferece. E no intuito de alcançar, às vezes até coisas lícitas para a vida, mas acabam se afastando de Deus. Invariavelmente, casamentos se desfazem porque ou o marido e a esposa, ou o marido ou a esposa, ou até mesmo ambos, deram mais atenção às coisas materiais desse mundo do que às espirituais. Abriram mão da comunhão com Deus, às vezes até mesmo as reuniões oficiais da igreja, para correr atrás de um segundo emprego, uma hora extra que garantisse um melhor salário no final do mês, se afastando de Deus, se afastando da comunhão com Deus, deixando de lado a palavra de Deus e, consequentemente, o isolamento de Deus trouxe também o isolamento na família. Eu não estou dizendo que nós vamos ficar em casa de olhos voltados para o céu, lendo a Bíblia e orando o tempo todo. Não é isso. Todos nós precisamos sair para trabalhar e os nossos dias, muitos casais, os dois têm que trabalhar para compor uma renda. Mas o que eu estou dizendo aqui é que ao dedicarmos mais tempo às coisas desse mundo, ao dedicar mais tempo às nossas carreiras profissionais, acabamos destruindo o nosso relacionamento familiar. E isso geralmente começa com o afastamento de Deus. Aquela pessoa que trabalha a semana inteira e no sábado e domingo trabalha para poder ganhar mais dinheiro, à noite, quando a esposa chama para o culto, essa pessoa diz que está muito cansada, precisa descansar, afinal de contas amanhã já é segunda-feira e ela precisa estar bem para poder desenvolver
desempenhar o seu trabalho. E isso traz para ela uma quebra da comunhão com Deus. E o perigo latente que isso revela não é difícil de se imaginar. Muitas vezes nós damos desculpas, trabalhamos a semana toda porque precisamos ganhar dinheiro, ou eu também tenho direito a me divertir no final de semana, e por isso a comunhão com os irmãos na igreja é a necessidade menos importante naquele momento. Alguns, quando passam para o segundo estágio, começam a dizer: eu não preciso passar tanto tempo assim na igreja. E notem, eu já ouvi isso de muitas pessoas. Quem disse que para que eu possa ter comunhão com Deus, eu preciso estar na igreja com os irmãos? Eu posso ter comunhão com Deus em minha própria casa. Eu passo muito mais tempo na presença de Deus do que muitos dos irmãos que estão lá indo na igreja. Note que as justificativas espirituais apresentadas, na verdade, tendem a esconder justamente o seu afastamento da comunhão com Deus. E, consequentemente, esse afastamento da comunhão com Deus trará o afastamento da comunhão com os demais irmãos e, muitas vezes, o afastamento da comunhão com os membros da própria família. E sabe, muitas vezes há uma justificativa, até podemos dizer assim, ao primeiro momento, quando ouvimos, parece ser uma justificativa nobre. Sabe aquela pessoa que está deixando a comunhão com Deus, está deixando o convívio familiar para se dedicar a maior parte da sua vida, do seu tempo no trabalho? Então elas dizem o seguinte: os meus pais não puderam me dar tudo o que eu gostaria de ter. Por isso, eu vou me esforçar ao máximo em conquistar os meus sonhos. E muitas vezes falam: olha, os meus pais não puderam dar o que eu gostaria de ter, então eu vou dedicar todo o meu tempo para dar aos meus filhos aquilo que eu não tive. Todos esses argumentos parecem ser válidos e até plausíveis. O problema é que ele geralmente vem acompanhado do afastamento de Deus. Deixamos as coisas de Deus de lado para conquistar as nossas vidas. E não é apenas deixar de ir aos cultos. Na verdade, quando chegamos à conclusão que cultuar a Deus com os irmãos no templo não é tão importante assim, é que já deixamos há muito tempo a prática da oração, da leitura da palavra de Deus. Entendam, nada acontece da noite para o dia. Essas coisas vêm devagar. Damos desculpas legítimas enquanto caminhamos para atos ilegítimos. O distanciamento de Deus nos leva a buscar satisfação em outras coisas. Daí então o marido começa a chegar mais tarde em casa porque ficou com os amigos num happy hour. Mas nem sempre se conta que dentre os amigos do happy hour tem as meninas do trabalho. Eu acho que eu não preciso ir mais além para que vocês entendam o que eu quero dizer com isso, né? O marido chega em casa sexta-feira e fala para a esposa: olha, hoje depois do trabalho nós temos uns amigos, nós nos reunimos num barzinho para um happy hour. Só que ele fala que são os amigos. Ele não diz que no meio dos amigos existem as amigas. E de repente o horário ficou tarde para aquela sua amiga, a sua colega de trabalho, ir para casa de ônibus, e você resolve dar carona. Estava lendo um livro essa semana do Haroldo Heimer. Ele partiu para estar com o Senhor Jesus há uns 2 meses atrás, um livro chamado Cutucando, e ele fala a respeito da fidelidade conjugal, e ele dá esses exemplos. Olha, no primeiro momento é uma carona, depois é um toque despretensioso, e para ir caminhando para o pecado, não
demora muito tempo. O distanciamento de Deus nos leva ao distanciamento espiritual e isso nos faz flertar com o pecado. O divórcio não é a única consequência disso. Filhos e filhas envolvidos com drogas, porque os pais estavam mais preocupados em dar para eles aquilo que os seus pais não puderam lhe dar, e com isso acabam se ausentando da formação deles. Aliás, esta é uma coisa que eu nunca entendi. Prestem atenção nisso. Eu dedico a maior parte da minha vida tentando dar aos meus filhos aquilo que os meus pais não puderam me dar. Mas o que os meus pais me deram foram aquilo que eu mais precisava. Ou seja, eu precisava de tempo com os meus pais. Negando isso aos meus filhos, dando-lhe coisas e não tempo, estou, na verdade, desconstruindo o caráter que fizeram de mim o que sou hoje. Nós invertemos os valores, distanciando-nos de Deus, do nosso cônjuge e dos nossos filhos. Essa é a consequência do afastamento espiritual. Essa é a consequência do afastamento de Deus. Adão e Eva se afastaram de Deus pelo pecado e Deus os isolou por conta disso. Ambos ficaram separados de Deus. Eles não podiam mais estar na presença de Deus. O jardim foi fechado. E eles não puderam mais buscar a presença de Deus. Quantos estão abrindo mão da comunhão com Deus? E com isso, a consequência é abrir mão do convívio familiar. Como eu disse nos exemplos, os amigos passam a ser mais importantes, as amigas passam a ser mais importantes, os colegas da escola, da faculdade. Os filhos já não mais querem saber de estar na reunião, não querem mais estar presente nos cultos. Cada um vai seguir o seu próprio caminho, chegam em casa, não tem mais assunto para conversar. Cada um vai para o seu quarto, não se conversa mais sobre como foi o seu dia, o que está acontecendo. Esconde-se os problemas, ao invés de compartilhar para que um possa ajudar o outro. E logo então aquela família foi destruída. Por quê? Porque houve um distanciamento espiritual de Deus, um distanciamento da comunhão com Deus, e isso trouxe o isolamento. Deus já não é tão importante mais em sua vida. Quantos são aqueles que estavam firmes e hoje dizem que não vê mais importância na comunhão com Deus, não vê mais necessidade de ler a Bíblia, de orar? É triste, mas a nossa geração, ela tem experimentado aquilo que convencionou-se dizer os desigrejados, aqueles que não vê mais importância na igreja. Note, não na instituição, não na organização, mas no corpo de Cristo. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Quantos eu escuto falar, a igreja não é importante para mim, o importante é estar em comunhão com Deus. Mas a igreja é justamente a comunhão com Deus de todos aqueles que professam Cristo como Salvador. Se você faz parte do corpo de Cristo, você tem que estar, não tem como. Você vai arrancar o teu dedo e o seu dedo vai viver fora do corpo, esse dedo vai apodrecer e morrer com o tempo. Então, todo o corpo de Cristo está ligado em comunhão com Cristo e com os irmãos. O isolamento espiritual traz como consequência o isolamento da comunhão com os irmãos, o isolamento da comunhão com Deus. Adão e Eva experimentaram e provaram da maneira mais amarga aquilo que o Senhor nosso Deus disse para eles, para que eles não fizessem,
Porque o dia que eles fizessem disso, que eles comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam. E eles duvidaram da palavra de Deus e descobriram da maneira mais amarga que aquilo que Deus havia dito era verdade. Adão e Eva se isolaram de Deus, deram ouvidos ao diabo e ao ouvir o diabo, eles se afastaram de Deus. Mês de maio, mês da família, que nós possamos nos aproximar de Deus, da comunhão com Ele, possamos nos aproximar das nossas famílias, das nossas esposas, dos nossos filhos, dos nossos maridos. Aproveite que estamos mais tempo em casa do que na rua, para desfrutar da comunhão gostosa. Eu tenho visto como ponto positivo toda essa situação, que nunca houve tantos cultos domésticos como está acontecendo nos dias de hoje. Sejamos sinceros, nós não realizamos culto doméstico em nossos lares, porque, como eu disse, cada um está envolvido numa obrigação, trabalho, faculdade, os horários não batem. Quando um sai, o outro está chegando. Quando um está chegando, o outro está saindo. E as semanas estão passando tão rápido, que quando nós olhamos para o calendário, já é domingo novamente. Então, esse isolamento que nos trouxe, o isolamento social que nos trouxe, que nos obrigou a ficar em casa, tem sido benéfico, porque agora nós podemos, em família, cantar, ouvir a mensagem da palavra de Deus, orar. Então Deus transformou o mal em bem. Aproveite isto e que você possa se aproximar de Deus, se aproximar dos seus pais, se aproximar da sua esposa, se aproximar do seu marido. E que nesse mês, ao meditarmos sobre situações que levou o homem a se afastar de Deus e, consequentemente, lhe trouxe o afastamento da família, que nós possamos nos reaproximar de Deus e dos nossos familiares. Vamos orar? Senhor, te louvamos por este mês, quando podemos meditar sobre a família. E, ó Pai, queremos rogar, assim como Adão e Eva perceberam que estavam nus, tiveram medo e por isso esconderam a Tua presença, que nós possamos olhar o nosso pecado, enxergar a nudez que é as nossas vidas quando cedemos ao pecado. Possamos temer. E, ó Pai, ao contrário de Adão, que se escondeu, possamos buscar a Tua presença, confessar o nosso pecado e nos reaproximar de Ti. Senhor Deus, que no mês de maio nós possamos meditar na importância da família, não apenas como uma unidade celular, mas como um corpo que professa Cristo como Salvador. E que as futuras gerações que nós estamos formando possam ser de homens e mulheres que temem ao Senhor e que priorizam a comunhão entre os crentes, a comunhão entre os entes familiares. Abençoa a semana que vamos iniciar. Ajuda-nos, ó Pai, como temos orado, a entender toda essa situação e que o Senhor possa interferir de maneira maravilhosa para a honra e glória do Teu Filho Jesus Cristo, cujo nome